E aí, moçada, sétimo ano, nós vamos fechar o capítulo 6, falando aqui de algumas perguntas, alguns exercícios que nós vamos fazer juntos para fechar as ideias desse capítulo, tá ok? A primeira pergunta seria assim: qual o objetivo da colonização da América do Sul? De forma específica, nós estamos falando da colonização Portugal-Brasil, ok? Qual que era o objetivo de Portugal fazer então, ou investir na colônia, nós chamamos de Brasil, no futuro? Quando Cabral então encontra, ou esse encontra é sempre entre aspas, tá? Encontra o Brasil, o objetivo básico, anota aí, o objetivo básico era encontrar novas terras para investir na matéria-prima, de forma específica, né? Tem a colaboração aqui também da Igreja Católica, caso houvesse gente, não sabia se tinha gente, caso houvesse gente, era para fazer esse povo se tornar discípulo fiel da igreja que estava patrocinando a ASNAU brasileira, ok? Então, por isso que a Igreja Católica é a igreja oficial do Brasil, porque foi que investiu e tem toda essa estrutura histórica da igreja aqui no Brasil. Então, o objetivo era da colônia, encontrar novas terras, matéria-prima, e para isso levou de carona a igreja. E quando se encontrasse alguém, gente, então era para ser católico, se tornar discípulo da igreja que estava enfrentando a contra-reforma, né? Estava fazendo a contra-reforma daquele movimento protestante, ok? Então, dois objetivos, da igreja um e da coroa portuguesa o segundo. Então essa é a primeira pergunta, anota aí qual o objetivo da colonização da América do Sul, de forma específica Brasil, né? Segunda pergunta, qual foi o contato ou como foi o contato entre os nativos e os portugueses? Como é que foi esse contato? O europeu encontrou os nativos. Tem uma palavra que eu curto muito aqui na história que chama estranhamento. O que é o estranhamento? Quando os portugueses viram os nativos, ele achou que a organização política e social deles era equivocada. Falou, nossa, que povo desorganizado socialmente e politicamente. Por quê? Não tem propriedade privada, não tem dinheiro, não tem construções, não tem nada que nos agrade. Tá, o nativo não queria construir nada, não queria papel moeda, não queria produção de bens, não dava valor aos bens, não se importava com a posse do bem, não havia legalidade do bem. Então isso é um estranhamento. O português acha esse cara um bicho. Em outras palavras, seria um bicho. Esse camarada, ele está fora da realidade. Como não se importa, como não organiza, como não está nem aí para nada. Tá. E o ritual que mais deixava o português assustado era antropofagia. O que é isso? Os nativos têm o hábito de se alimentar da carne dos guerreiros. Então, a cultura aqui do indígena, do nativo, como melhor dizendo, era de se alimentar dos grandes guerreiros depois da batalha. Quem conseguisse destruir um guerreiro fazia então o ritual de comer a carne daquele guerreiro para adquirir o espírito de vencedor, de luta daquele guerreiro. Isso deixava os portugueses assustados, né? E o nativo também tinha estranhamento com o português. Qual que era o estranhamento? Os trajes, as roupas, o visual, né? A cor da pele, a aparência, os pelos no rosto, no corpo. Isso deixava o nativo assustado. Tá, é bem mais fácil entender que o nativo é bem mais passivo, né, do que os portugueses que queriam de forma agressiva, violenta, tomar posse da terra. Dentre a terceira pergunta, eu queria destacar assim, por que milhares de nativos morreram com a chegada dos portugueses? Você pode falar assim, professor, morreram porque resistiram à escravatura e lutaram bravamente. Tá, de primeira mão eles nem lutaram com tanta bravura, nem sabiam que estavam lutando. Segunda, o relato da historiografia que mais choca a gente não é o da luta, mas é das doenças. Você vai ver aí gripe chegando, varíola chegando, lepra chegando, sarampo chegando, sem antibióticos, sem vacina. Então, os indígenas, os nativos, melhor dizendo, eles sofreram com as doenças que o branco trouxe da Europa. Então, sarampo que está aí até hoje, varíola, gripe,
A lepra foi já eliminada, está por aí até hoje, com grande evidência. Por quê? Porque destruiu, né, destruiu a vida desses nativos aqui. E essas doenças marcaram a destruição em massa de muitos deles. Então, mais do que a escravatura, mais do que a luta, eles morreram muito mais com as doenças. Marque aí no seu caderninho as doenças que o branco trouxe. Aí você pode citar todas que eu já falei: gripe, sarampo e etc. Tá, menos o corona, tá? 4. Como era a extração do pau-brasil? Como é que eles extraíam o pau-brasil? Até lá já falei uma aula sobre o nome desse produto. Palavra difícil, escambo, né? Escambo era a troca de objetos, pequenos objetos, um machado, uma faca, um espelho, um alimento, em troca de trabalho. Então, o nativo corta a madeira, enche o navio de madeira, e aí você pode pensar assim, qual que era a visão do nativo? O nativo achava isso estranho, falou, nossa, mas por que ele vai trocar algo tão útil como um machado em troca de uma árvore? Até porque na cabeça do nativo a árvore aqui tem milhões de árvores, por que eu não vou querer fazer essa troca? O nativo devia achar o europeu estúpido, né? E o europeu explorando o trabalho dele. Você corta, destrói a natureza, coloca no navio e ganha um lindo machado. Você trocava aí um lindo machado em troca de vários navios de pau-brasil. Então esse era o escambo, essa era a troca comercial. Pergunta 5. Por que o rei de Portugal decidiu fazer então a colônia ser efetiva aqui no Brasil? Resposta direta. Para assegurar que as terras não fossem invadidas pelos amigos. Quem são os amigos? A Itália, a Holanda, a França, os ingleses. Ninguém estava respeitando o famoso Tratado de Tordesilhas, tá? Eles achavam que esse tratado aí só ficava entre a Espanha e Portugal. Os demais poderiam invadir, tomar e levar. A pirataria rolava solta. Pergunta 6. O que foram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias foi o modelo de colonizar aqui de forma efetiva. Então, você vai, depois das capitanias, você vai trazer o governo geral. Tá, mas o que é de fato as capitanias? Grandes extensões territoriais entregue a homens chamados de capitães donatários. Então, se dava uma grande terra, uma extensão grandiosa. Vale entender que as capitanias aqui eram divididas em 15, né? E então, pra você ter ideia, tamanho das capitanias que eram. Só que sem nenhum tipo de investimento. Portugal não dava investimento, dava, você tem a posse da terra, você é capitão donatário da capitania de Goiás, exemplo. E aí o camarada tinha que chegar aqui e efetivar a capitania, fazer essa capitania virar cidade, com sede, com organização política. E detalhe, era o jeito que a capitania tinha, ou o governo tinha, de transferir os custos. Olha bem, ninguém que chegasse aqui recebia apoio. Falava, você tem que ter investimentos próprios, levar gente, fundar a colônia, fundar a capitania, dar sentido a isso, sem apoio da coroa portuguesa. Então, uma palavra bonita, anota essa resposta. A extensão territorial que era entregue, ela não tinha, então, investimento, ou seja, o camarada tinha que fazer os auto-investimentos, ele tinha que pegar dinheiro dele para investir na capitania. Detalhe, quantos deu certo? De cara, você vai ter aí várias, só deu certo São Paulo e Pernambuco, sucesso. O resto tudo fracassou, abandonaram, deixaram, desistiram. E aí o governo vai ter que fazer, então, efetivar isso novamente, reorganizar isso novamente, reestruturar essa divisão, vai pintar uma palavra bonita, sesmarias, né? Vai dividir essas terras de novo, vai pintar uma lei de terra depois, vai organizar isso, vai trazer o capitão donatário com menos poder, porque agora vai dar um título maior, que esse governo geral. Vai ter um governo, vai ter uma sede central, e as capitanias agora não vão ficar mais soltas, cada um tocando a vida e mandando no país. Elas vão obedecer regras de uma capitania geral, que é o governo geral, que vai dar sede, que vai dar organização, que vai dar regras a essas outras capitanias. E detalhe,
Aí vai passar a organização, vai pintar uma palavra bacana para começar a ter ordem, né? A transferência de custo agora vai se chamar impostos, né? Ou seja, as capitanias agora, além de vir para cá tentar se organizar sem apoio, ainda teria que pagar algumas taxas, teria que pagar impostos, teria que pagar algumas organizações. Então, por isso no início não deu muito certo. Lembra aquele mover que nós falávamos de povoamento e contra colônia de povoamento contra de exploração? Essas nossas aqui no início tinham um caráter mais de exploração, não é? O próprio português que estava colonizando, a ideia dele era ficar rico e voltar para a Europa e não de fato efetivar aqui uma nação. Por isso outro fator que não ia dar certo. Você tinha que trazer gente para ficar, para organizar, para ser o verdadeiro brasileiro. Então é isso. 6 exercícios para a gente brincar um pouco sobre a colonização, as capitanias, pensar um pouco no nativo, e a aula que vem a gente continua, tá? O clima está gostoso em Goiânia, nós temos uns dias gostosos, né? Chegou um mês que tem uma temperatura mais ameno aqui, por isso você está hoje com essa jaqueta aí, né, professor? Sim, está gostoso hoje. Um grande abraço, tá igual o shopping, né? Está faltando só o shopping. Um grande abraço, a gente se encontra aula que vem.